Galera, tudo bem com vocês? Há quanto tempo, né? Desde o nosso último vídeo, e hoje eu quero poder terminar a série Deserto. Eu quero poder terminar tudo isso que nós estivemos conversando, falando sobre o deserto, esse tempo que muitas vezes consideramos tão difícil em nossa vida. E para finalizar, para mim um dos assuntos mais fortes é o deserto em que João Batista estava, quando ele disse que ele era a voz do que clama no deserto. Ele, como profeta, ele falava por Deus, ele falava em nome de Deus. Isso me chama muita atenção, por Deus estar clamando no deserto. E muitas vezes a gente simplesmente não quer o deserto, a gente quer evitar o deserto. Mas qual deserto é esse que Deus está clamando? Como podemos nos encontrar nessa situação? E o que me chama muita atenção é como Jesus se retirava para orar, no alto de uma montanha, ou ia para um lugar afastado onde ele ficava só. E até mesmo os seus milagres aconteceram em lugares desertos. Só que é interessante porque muitas vezes a gente pensa no deserto, aquelas dunas de areia. Eu pelo menos penso, quando eu lembro de deserto, é logo isso que eu penso: a areia, sem água, sem vegetação, sem nada. Só que quando a gente vê a multiplicação dos pães e peixes lá em Mateus, a gente vê que era um lugar deserto, mas que quando eles se assentam, aquela multidão que estava escutando Jesus, quando eles se assentam, diz que eles se sentaram sobre a relva. Então não é as dunas de areia, é algo diferente. Mas qual era o sentido então do deserto ali onde eles estavam? Que não existia nada do qual eles pudessem se alimentar, tanto que é por isso que os discípulos falam: não, manda eles embora, porque senão não tem o que eles se alimentarem, não tem onde eles ficarem. E aí Jesus vem, tem tudo aquilo de multiplicar os pães e peixes, assim todo mundo se alimenta bem, até sobra. Mas é interessante como Jesus fez isso no deserto. É interessante como Jesus se retira para orar num lugar diferente. E uma das coisas que eu logo vejo no deserto com tudo isso é o deserto é um lugar de dependência em Deus. É um lugar onde podemos conhecê-lo mais e nos retirarmos de tudo aquilo que tira o nosso foco, que tira a nossa atenção. E aí então talvez já esteja logo pensando: então eu preciso ir para um lugar deserto, eu realmente preciso ir para um lugar distante para poder buscar a Deus? E a resposta é não. A resposta que podemos logo achar na Bíblia é quando Jesus diz para irmos para o nosso secreto, ir para o nosso quarto e fechar a porta. É quando podemos orar, é quando podemos ali colocar diante de Deus todas as coisas. Temos intimidade com Ele. Ele nos chama para um lugar de dependência nele. Ele nos chama para andarmos com Ele. O deserto, para aprendermos no deserto a depender dele, não é simplesmente vivendo e passando pelo deserto, mas é realmente colocando diante dele todas as coisas. Paulo nos chama para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas antes fazer tudo conhecido diante de Deus. Todos os nossos pedidos, todas as nossas angústias, fazer tudo isso conhecido através da oração. Depender de Deus, aprender a depender de Deus é se colocando em oração, se colocando diante de Deus, se derramando diante dele. Não é algo simplesmente que acontece naturalmente, mas existe o nosso lado indo até Deus, porque Deus já veio até nós através de Jesus e Ele habita em nós através do Espírito Santo quando aceitamos Jesus como único Senhor e Salvador. E me chama a atenção Deus nos chamar para esse lugar, e quando olhamos para a história de Israel, como podemos ver Deus sempre querendo o povo dependendo dele, o povo confiando nele, que Ele é o Deus provedor, de que Ele é zelador, de que Ele cuida, de que Ele protege, de que Ele está junto. E isso é uma das coisas que eu acho impressionante. Deus de novo nos chamando no deserto para a dependência dele, nos chamando no deserto para a gente poder parar tudo e colocar a nossa dependência nele, para a gente colocar o nosso foco nele, para que a gente não tenha nenhuma distração. E hoje simplesmente ir para um lugar deserto não é a gente se colocar em oração. Às vezes a forma mais forte que nós podemos fazer isso hoje é abrir um espaço na nossa agenda para Deus, para estarmos com Deus a todo momento. Porque às vezes começamos o dia e temos tantas coisas na nossa agenda, faculdade, trabalho, tantas coisas que podem vir a acontecer, e a gente muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes a gente começa a colocar: não tenho tempo, olha só a quantidade de coisas que eu tenho. E uma das coisas que me constrange em pensar, em lembrar na verdade e pensar ao mesmo tempo sobre os heróis da fé que nós temos, os avivalistas do passado,
aonde podemos achar que eles não achavam a oração como uma perda de tempo. Eu vejo em nosso tempo como é fácil nós não falarmos isso, mas pensarmos que oração é uma perda de tempo. Porque se não fosse perda de tempo no nosso achismo, nós estaríamos passando mais tempo em oração e não deixaríamos isso de lado. A oração não deve mais ser vista dessa forma por nós, mas sim deve ser visto como um momento de intimidade com Deus. Um momento até que vai nos levar a ser até melhores naquilo que podemos fazer, naquilo que Deus nos propôs a fazer no nosso dia a dia, no trabalho, na faculdade, seja no que for. Tem até uma frase que eu acho muito massa, onde fala que 1 hora de oração pode fazer render muito mais 4 horas de trabalho do que 5 horas de trabalho. O nosso foco, a nossa atenção tem que ser transformado por Deus novamente. Voltarmos ao deserto, voltarmos ao lugar de dependência, voltarmos ao lugar de anseio por Ele. E o interessante é que não precisamos realmente estar num lugar deserto. Não precisamos viajar quilômetros para estar num lugar assim. Nós podemos hoje simplesmente parar tudo e ali orar, e ali ler a palavra, ali ter um momento com Deus. E isso é uma das coisas mais extraordinárias, e Deus continua clamando hoje. O interessante é que ele clama, a voz do que clama no deserto diz: preparai o caminho para o Senhor. Nós estaremos prontos para clamar, para pregar o Evangelho conforme passamos tempo no deserto, conforme estamos com Deus. Não devemos fazer isso na nossa própria força, mas devemos fazer na força do Espírito Santo, na força de quem Deus é. Não no nosso próprio entendimento, não na nossa capacidade, mas em Deus. E nesse momento de Natal, amanhã, Natal, que a gente possa estar não simplesmente celebrando o nascimento de Cristo, mas que a gente possa lembrar de toda a trajetória dele, de tudo aquilo que ele viveu, e que ele continua vivo, que ele morreu e ressuscitou. Ele continua vivo e ele vai voltar um dia. Amém, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus.